Bem, boa noite, cara Amanda. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aqui, da gente estar participando desse bate-papo aqui no Portal Disparada. Quero saudar aqui o professor Diego, que vai, digamos assim, ser o mediador dessa conversa entre duas pessoas que pensam muito próximas, né? Porque eu tenho hoje, na minha querida deputada Perpétua, uma amiga de luta, uma amiga que nós passamos juntos o ano de 2020, ela na liderança do PCdoB, eu na liderança da oposição, mas, para além disso, já uma caminhada dentro do parlamento, em momentos onde a gente era base do governo do presidente Lula, em alguns momentos, da presidente Dilma em outros, e que nós construímos aí um relacionamento muito bom e posso dizer que o que ela falou, basicamente, não quero falar mais do mesmo, porque concordo com tudo que a minha querida Perpétua tão bem colocou aí em relação a todos os absurdos que a gente vem convivendo, né, desde o início desse desgoverno Bolsonaro e, evidentemente, acentuado por essa maior crise sanitária que a humanidade passa nos últimos 100 anos, pelo menos, e que, lamentavelmente, o nosso país se depara com um presidente completamente irresponsável na condução desse processo. A pandemia, ela chegou ao país e, como a Perpétua bem colocou, o presidente só fez chacota de algo que vitimou mais de 353 mil brasileiros. Os dados de ontem para hoje eu ainda não tive acesso, mas a gente se depara a cada dia com a média de mortes aumentando por conta da irresponsabilidade de nós não termos tido, no momento adequado, a condução por parte do presidente da República, como deveria fazer, como fizeram outros chefes de Estado, outros chefes de governo, mundo afora. O Bolsonaro, juntamente com o seu guru, Trump, ele fez chacotas em algum momento. E aí a gente vê que o Trump teve, digamos assim, a resposta nas urnas do povo americano, e o Biden, né, com pouco mais de 100 dias de governo, já consegue praticamente levar a mais de 60% da população americana, quer que no mês de maio todos os americanos acima de 18 anos estejam vacinados, e a gente não tem nem ideia quando isso vai acontecer no Brasil. Hoje, nós temos 11% da população brasileira que tomou a primeira dose, aproximadamente 23 milhões de brasileiros. 3,3% tomou a segunda dose. Se nós formos levar nessa média, uma vez que nós estamos há praticamente 3 meses que a vacinação iniciou no Brasil, nós vamos levar 90 meses, ou seja, mais de 7 anos, 7 anos e meio, para ser mais preciso, para todos os brasileiros se vacinarem. Se formos nessa velocidade, todos se vacinarem com a segunda dose. Sabemos que podemos acelerar, até porque o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem toda a infraestrutura necessária para vacinar 2 milhões de brasileiros por dia, mas não temos vacina. Não temos os ingredientes farmacêuticos ativos, porque nós tínhamos um ministro da Educação e um ministro das Relações Exteriores que tratou com chacota o maior parceiro comercial do Brasil e que, se não fosse a Coronavac, quantos brasileiros estariam vacinados hoje? E ele, o Bolsonaro, chamava de vacina, não é? Quer dizer, um desdém com um parceiro que importa mais de 50 bilhões de dólares do Brasil e que dá um superávit extremamente vultoso para que a nossa economia não entre em um colapso mais absoluto ainda. Aí são as nossas irresponsabilidades. Nós tivemos há pouco tempo um trio que era parada dura, o Abraham Weintraub na educação, o Ernesto Araújo nas relações exteriores, e ainda ficou um, que é o Ricardo Salles. Isso nessa constelação de imbecis, né? Porque esse trio realmente é uma parada dura. Mas se formos falar de competência, olha, é muito pouco provável que a gente consiga encher a palma de uma mão de que tenha pelo menos ministros competentes relativamente que enchem a palma da mão nesse desgoverno. Nós trocamos 4 vezes de ministro da Saúde, em plena pandemia, em um ano, 4 vezes de ministro da Saúde. Então, a irresponsabilidade só não foi maior porque nós conseguimos fazer com que o Supremo Tribunal Federal declarasse a competência concorrente de União, estados e municípios para tratar de saúde pública. Senão, o Bolsonaro simplesmente não ia fazer com que o isolamento social prevalecesse na maioria dos nossos estados, não ia dar de jeito nenhum a obrigatoriedade da utilização de máscaras, de álcool em gel,
de medidas protetivas. Ele ia propagar a sua famosa cloroquina, que ficou reconhecidamente ineficaz e muito pelo contrário, podendo levar doenças cardiovasculares a quem tem algum tipo de cardiopatia e prejudicando quem efetivamente precisa da cloroquina, pacientes que têm lúpus, por exemplo, pacientes de malária, né? Enfim, nós estamos ainda enfrentando uma segunda onda que está levando talvez até mais gente que na primeira, né? E agora nós estamos vendo pessoas bem mais jovens, nós estamos vendo pessoas sem comorbidades, nós estamos vendo amigos, familiares de cada um de nós partindo e às vezes sem ter acesso a um leito de UTI. Enquanto isso, nós continuamos vendo o negacionismo, nós continuamos vendo o desdém que Bolsonaro e seus seguidores imbecilizados fazem desse momento de tanta dificuldade. Ontem mesmo nós tivemos aí uma tal de marcha com Deus. Meu Deus, até utilizar o nome de Deus em vão essas pessoas estão utilizando. Isso é de se indignar. É de se indignar, porque certamente Deus está muito incomodado com tantos e tantos filhos dele partindo por conta da irresponsabilidade desses governantes. E aqui no Brasil ainda pior. E como disse, a gente teve, dentro desse ano, e a Perpétua relatou muito bem, no ano de 2020, logo após a Câmara e o Senado aprovarem a calamidade pública, nós tivemos a responsabilidade, inicialmente, de fazer com que um auxílio emergencial fosse providenciado num valor que fizesse a economia rodar, mas, principalmente, fizesse as pessoas sobreviverem. Bolsonaro e Guedes queriam R$200. Nós conseguimos R$600. E eles diziam, não, foi o governo Bolsonaro que deu. Ora, nós conseguimos fazer com que fosse R$600 e queríamos agora que nesse momento onde volta a segunda onda, onde a economia não está em absoluto na sua normalidade, muito pelo contrário, está bem distante dela, nós tivéssemos mais uma vez esse auxílio emergencial de R$600. Mas não, aprovaram R$150, com possibilidade de 250, podendo, né, para famílias que são chefiadas por mulheres, chegar a 375, e são números ínfimos dentro desse patamar de R$150, que vai ser o mais vultoso, e mesmo assim, é com limite de 44 bilhões de reais, quando ano passado nós conseguimos quase 400 bilhões de reais. Em paralelo a isso, nós temos os Estados Unidos, que aprovou, através do governo Biden, 1,9 trilhões de dólares em termos de auxílios emergenciais e 2,4 trilhões de dólares em termos de obras de investimento para fazer a economia voltar a ser bem mais rápido. Nós estamos falando em 4,3 trilhões de dólares, ou seja, 3 vezes o PIB brasileiro. 3 vezes o PIB do nosso país vai em ajuda. Temos a ilusão de que o Brasil poderia chegar perto? Não. Mas olha que diferença. Que diferença de tratamento, principalmente quando a gente gasta mais de R$1 trilhão, aproximadamente R$1,5 trilhão de reais, em juros da dívida, em amortização de principal, enquanto os nossos irmãos brasileiros passam necessidade. Hoje saiu no estado de São Paulo que o grau de endividamento das famílias brasileiras em relação à sua renda já está em 31%, ou seja, a cada R$100 que um trabalhador brasileiro ganha, ele recebe menos de R$70, porque o resto já vai para pagar amortização de dívidas, descontada às vezes na própria folha, como essa perversidade de empréstimos consignados. A gente vê um povo brasileiro chorando, simplesmente sem ter, digamos assim, uma expectativa de que, ao pelo menos se vacinar, nós vamos ter uma retomada dos seus empregos, porque as empresas estão fechando. E, diferentemente do ano passado, onde nós conseguimos acelerar uma medida provisória tão brilhantemente relatada pelo meu colega deputado Orlando Silva, a medida provisória 936, que fez com que as empresas tivessem um fôlego, suspendendo contratos de trabalho, sem prejudicar em demasia o rendimento do trabalhador, mas preservando os empregos e dando a consequente estabilidade pós aquela suspensão do contrato de trabalho. Então, isso trouxe um benefício. Nós entramos com algo semelhante esse ano, nosso projeto de lei 828, e o governo não deixa pautar. Então, nós precisamos ter
a clareza de que muita coisa precisa ser feita, mas como a Perpétua bem colocou, nós somos ao todo, dentre os partidos que fazem oposição, PDT, PCdoB, PT, PSB, PSOL e Rede, nós somos 131 parlamentares, dos quais não podemos contar nem sempre com 131, contamos entre 115 e 120, por aí. Alguns de outros partidos também se somam à nossa luta. Porque essa luta, ela tem que se desenvolver no sentido da proatividade, de nós realmente propormos medidas legislativas, e aí não podemos ser tolos de pensar que só nós, 120 parlamentares, vamos conseguir, se não dialogarmos com os partidos de centro. Temos que dialogar, por isso que aprovamos ano passado esse auxílio emergencial de R$600, por isso que aprovamos a Lei Aldir Blanc, tão brilhantemente relatada também pela deputada Jandira Fegali, certo? Então, nós conseguimos aprovar projetos, conseguimos aprovar a PEC do Fundeb, que tornou o Fundeb permanente. Isso tudo foram ações macro do Congresso Nacional, porque se dependesse do governo, ele queria que o Fundeb não fosse permanente, que só fosse vigir em 2022. 2021 teríamos um vacácio aí, né, de legislação, e não teríamos Fundeb. Quer dizer, é uma perversidade com setores que são nevrálgicos. Educação e saúde, elas são indispensáveis para qualquer povo que queira se tornar civilizado. Nós temos aí, a cada ano que passa, o orçamento em pesquisa, ciência e tecnologia decaindo mais de 25%. E aí, onde é que a gente vê, né? Poderíamos ter, talvez, os nossos institutos, Fiocruz e Butantan, são dois grandes institutos, poderia termos vacinas sendo desenvolvidas logo no início dessa pandemia, agora que estamos começando a ver alguma coisa nesse sentido. Enfim, minha gente, nós temos que nos preparar, né? Porque da mesma maneira que o Bolsonaro quer nos intimidar, né? Porque hoje mesmo ele fez duas postagens, na verdade, uma declaração contra o senador Randolph, dizendo que, em último caso, tinha que partir para a porrada, né? Ele costuma fazer os seus fiéis seguidores levar ao extremo esses seus posicionamentos, né? Nós temos alguns que realmente extrapolam qualquer tipo de tolerabilidade de limite, e, ao mesmo tempo, ele chegou hoje dizendo que, se por acaso não tivesse tomado a facada, o Brasil estaria entregue aos comunistas, Fernando Haddad ou Ciro Gomes. Portanto, preparem-se, né? Ele quer sempre trazer algum tipo de ameaça velada a qualquer tipo de enfrentamento que venhamos a ter contra ele. Olha, vivemos uma democracia. As alusões que ele fez a torturadores como o Brilhante Ustra certamente não são mais toleráveis, porque nós temos um poder judiciário que está zeloso no cumprimento da Constituição, nós temos um Congresso Nacional que, mesmo tendo a minoria, né, em termos de oposição, mas somos defensores da democracia na sua grande maioria, e temos o povo brasileiro, que está respeitando as regras de isolamento, mas eu tenho absoluta convicção que, em breve, estaremos nas ruas, quando pudermos estar vacinados, e, portanto, respeitando justamente o que as autoridades de saúde preconizam, nós vamos estar, sim, fazendo o que for necessário fazer em termos de dizer, nós vamos defender a democracia, não aceitamos qualquer tipo de golpe, estaremos irmanados, independente de questões conjunturais, eleitorais de 2022, mas algo é maior e nos une agora, que é a resistência a esse, que eu tenho absoluta certeza, vai entrar na história como o maior criminoso que já presidiu o Brasil. Uma pessoa que leva ao óbito mais de 350 mil brasileiros até a data de hoje, 12 de abril, mas que infelizmente vai chegar a um número ainda maior, esse não tem outra denominação que não possa ser de genocida. E é por isso que nós vamos resistir, e é por isso que nós vamos cobrar. Nós vamos precisar cada vez mais da união do povo brasileiro, para que, de repente, não venham a entregar patrimônios como os Correios, patrimônios como a Petrobras, empresas importantíssimas na segurança de dados, como Serpro e Dataprev, a Eletrobras, que é imprescindível à segurança energética do nosso país. Não podemos aceitar em nenhuma hipótese que se entregue sem termos uma grande luta contra isso. Não podemos aceitar que se paute uma reforma administrativa
que vai demonizar cada vez mais o servidor público, que já é tão explorado, não é? E aí a gente vê como eles são importantes nesse momento de pandemia, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, da limpeza pública. A gente precisa trabalhar uma reforma tributária que seja progressiva, uma reforma tributária que faça com que aqueles que ganham mais paguem mais e a gente desonere mais o consumo, portanto, diminuindo um pouquinho dessa regressividade que, infelizmente, é a característica do nosso modelo tributário de hoje. Mas, enfim, a gente vai falando e acaba falando demais também, né? Então, vamos agora aqui passar para esse bate-papo através do professor Diego, para que a gente também possa responder algumas perguntas aí dos internautas. Mas muito bom a gente participar desse bate-papo aqui, Amanda. Mais uma vez, muito obrigado.